Gravar. Capítulo, capítulo 13. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico e ao Evangelho segundo João, no capítulo número 13, e é o começo do capítulo hoje, versículo 1. Já sabemos a dinâmica, nós vamos distribuir um versículo cada e vamos fazer duas rondas. Na primeira é só para ler e na segunda, perguntas e comentários. O versículo 1 pode ser a irmã Paula, o 2 a irmã Clarice, o 3 o Lucas, o 4 a irmã Rebeca e se houver tempo, eu o 5. Então vamos começar. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amém. Amém. Versículo 1, agora o É 2. você, sim. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. É muito diferente, tem certeza? Não, isso aí é Mateus, não? João, não é João? É João capítulo 2. Nossa, a visão tá toda diferente. João. Olha como tá ali naquela ali. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, não é o capítulo 12. 13, Capítulo 13. 13. Ah, 13. Ah, Tá ela estava a ver o explicado. 12. Desculpem. Pois estava muito diferente. É, o 2, desculpem lá. Iván, es muy grande la letra, se sale del cuadro, está muy grande la letra. Menos. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ok. 3. Ok. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia. Ai, desculpa. 4. 4, es que está muy grande la letra, no logro, o sea, se salió del cuadro, Iván, Menor. porque Ok. está muy grande, está muy grande la Ya. letra. Ahí. No, está muy grande, se sale del cuadro, no puedo leerla Ahí. toda. Pero ahí tengo la Biblia, aquí tengo la Biblia que me traje Ah, de allí de Braga. sim, porque aqui Sí, nós es que está muy, já temos a letra muito pequena. Deve ser o teu telemóvel. Porque aqui a letra estoy está viendo. pequenita. Ah, ok, tal vez. Pero aquí tengo ¿cómo se llama? La Biblia. Está La bem. Biblia en portugués. Sim, lê. ¿Qué es? Versículo 4. Versículo 4, capítulo 13, Joao. Sim, sim. 4. Levantóse de ceia, tiró a vestidura, no, perdón, a vestimenta de encima y tomando una toalla, ciñóse con ella. 5. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Perguntas e comentários. 1. Assim, aqui neste primeiro capítulo, não é? Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, porque assim, aqui fala, era a hora, porque muitas vezes, não é? A gente vê para trás em que Jesus diz que ainda não é chegada a hora, todo teve um propósito, não é? Na vida de Jesus. E aqui já é chegada a hora de realmente tudo aquilo para que ele veio fosse cumprido agora neste tempo da festa da Páscoa. E aqui diz que a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, ele já sabia que era esta a hora a dele perder a vida, não é? Por amor a nós, que ia ser crucificado. E depois é muito bonito, não é? A parte do fim do versículo que diz como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E pronto, é assim, aqui mostra, não é, o amor que Jesus
tinha por eles e tem por nós, né? Até porque ele, né, eu acho que é em João 15, quando ele, não, em João 17, quando ele diz: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E pronto, a gente sabe que todos que vêm a Jesus, ele jamais larga a mão deles, não é? E eu penso que é isso que aqui Jesus está a dizer, que ele jamais largou a mão deles, tirando Judas, né? Mas a gente sabe o porquê, como está mais abaixo escrito. E pronto, é isso que eu entendo deste versículo, que realmente o amor de Jesus é para connosco. Ainda Jesus, ele jamais vai largar mão de nós, não é? E aqui era chegada a hora dele, porque ele sabia, né, que qual era a hora dele, e várias vezes ele diz antes: ainda não é chegada a minha hora, e pronto, foi nesta altura que chegou a hora dele na festa da Páscoa. É Muito isso bem. que eu entendo. Vou Eu aqui tenho eu mostrar. tenho uma pergunta, Aham. porque é, pelo que eu sempre entendi da sequência cronológica aí da morte de Jesus, tipo assim, a transição que ele fala, como se fosse a transição desse mundo para o Pai, que ele fala aí em João. Uhum. Mas no livro de Tiago diz que Jesus, quando morreu e ficou os 3 dias morto, Uhum. ele foi pregar no inferno. E Uhum. até tem outras passagens que diz que ele tomou as chaves Uhum. do inferno e venceu a morte. Ou Uhum. seja, não parece que ele foi para o Pai, mas sim que ele foi lutar pela vida, vamos dizer assim, né? Contra a morte, vamos dizer assim. O que eu acho que tenha sido mesmo no inferno, como o livro de Tiago diz. E depois ele foi ressuscitado, mas ele foi ressuscitado, acredito eu, já para a terra, de volta para a terra, não direto para o Pai. E só depois é que ele fala: convém que eu vá para o Pai, para que eu rogue ao Pai que envie o Espírito Santo. Se ele já tivesse ido ao Pai depois da morte, ele já poderia ter rogado ao Pai pelo Espírito Santo, mas não foi assim. Ele primeiro foi ressuscitado para depois ser levado aos céus e rogar pelo Espírito Santo. Tem aqui o que faz João é falar, digamos, resumidamente, qual vai ser o destino de Jesus, e não entra em detalhes. Ou seja, sim, vai morrer aqui, depois vai ressuscitar e depois vai voltar ao Pai. Mas Uhum. ele não faz essas paragens, mas fala de um ponto ao fim. Oh, Sim, esse é tipo um resumo. Ele falou de forma geral. é, Depois resumido, né? vamos ver o que fala João mais em frente. E o que queria ver aqui algumas palavras. Por exemplo, chegada a sua hora, eu quero ver que palavra utiliza aqui, se é a palavra hora de tempo comum ou a hora do tempo determinado por Deus, para saber se é algo muito, se está a apontar para o propósito de Jesus. Também quero ver as palavras que utiliza aqui em amado e em amor. Uhum. Y pronto, si encontramos otra palabra interesante, confirmaremos. Então, chegada a festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora é a palavra comum de hora, que seria hora, hora, tempo. Pronto, continuemos. Tinham vindo e deste mundo, que é cosmos, né, para o Pai. Eu que queria confirmar. Aqui está conjugado, mas é a palavra amor, mas é o amor agape, porque é agapesas. Claro que está conjugado, mas não está a falar aqui do amor de amizade nem outras formas de amor, está a falar do amor divino. Ou seja, desde o princípio, ele amou aos discípulos com o amor agape. Mas claro que no versículo, nos capítulos de que fala de Lázaro, vemos que também ele amou, por exemplo, a família de Lázaro como amigos também, das duas maneiras. Pronto. Amou aos dele
estavam no mundo, exatamente os amou outra vez com ágape. O mundo ali de novo é cosmos? Ou não? Sim, cosmos. Ah, sim, então. Mas está É que conjugado. passou rápido, não, viu? Sim, cosmos. Os amou até o fim. Fim é telos. Também é propósito. Telos, propósito, Tem outro passagem. tipo de fim? Em grego? Hum, boa pergunta. Vamos ver. Deixa eu ver se, com o programa que tenho, consigo te responder agora mesmo. Aqui está. Este é um dos programas que eu tenho. Diógenes. Uhum. Hum. Eles conseguem ver a sua tela? Ah, não conseguen. Desculpen, vou compartilhar o ecrã completo. Esqueci que vocês só podem ver O foco, a, né? o internet. Espera aí. Aí. É que estava a abrir o programa, mas vocês não conseguiam ver. Tem que me avisar quando seja assim. Mas pronto, aqui está outro programa, que é um dicionário. E aqui está a palavra telos. Mas vamos ver se daqui abre o dicionário mesmo. Ah, é que aqui está a mostrar telos em quais textos aparece. Mas o que nós queremos ver é o dicionário. Deixa eu ver. Pesado esse programa. Sim, são muitos. Ah, olha aqui. Documentário, encryption. eh, hum, aí. Hum, 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 hum. Aí, look for up word in the dictionary. Aí está. Vamos ver se aqui aparece. Se não, depois. Ah, olha, aqui está. Telos. Performance, consumação. Ah, olha, é a consumação também. Push, execute. Ah, na Bíblia fala muito de consumação dos séculos, né? Uhum. É, fluxo, ah, 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 ah. Deixa eu ver, a ver. Ah, mas não aparecem aqui outras palavras. Deixa eu ver se embaixo aparecem alguns sinônimos. Então, ali escrito fim da vida, end of life. Ah, por exemplo, aqui está. Apes, apestai, apestai, o are, el zonta, einai, o propósito, por exemplo, este. Aqui está. Tem Eh, outra palavra? Ajá, son otros palabras. Sí, tem outros sinônimos, naturalmente. Mas eu, mais do que ver este dicionário, o que eu gostaria é quando Jesus fala de propósito, ver que outras palavras estão vinculadas na própria Bíblia, porque sim, eh, sinônimos tem, não é? Em grego, mas eu gosto mais de ver o vocabulário utilizado na própria Bíblia. Ah, mas, por exemplo, teleuté é uma variação, ou também peras, que é o fim em um espaço, e seria peras, não é? O Tatele ton aionion, ao final dos tempos, por exemplo, quando falava aqui Lucas, Tatele ton aionion, ao final dos tempos, o telos ton hemeron, que é o final do dia, e etc. Pronto, tem muitos. Mas continuemos. Continuemos. Versículo 2.
Durante a ceia, tendo o diabo já posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Quer dizer, durante a ceia, enquanto todos estavam ali à mesa, não é? Partilhando o pão, partilhando da comunhão, mas o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes. Quer dizer, a gente, quem lê as Escrituras, percebe que já antes ele já começou a dar indícios de que roubava a bolsa, não é? Foi E no- dizia, quando aconteceu também aquela cena que a mulher que derramou o bálsamo sobre Jesus, ele também criticou, numa das cenas, ele também no criticou capítulo anterior, dizendo que podia ter sido vendido, dado distribuído aos aos pobres, pobres, e ali que já era para roubar. dizia que, na verdade, ele não falava isso por causa dos pobres, mas já tinha intenção de roubar. E então a gente percebe ali que o diabo já realmente já tinha ceifado ali o coração de Judas, né? Para que traísse Jesus, como as escrituras mesmo já falavam, né? E sobre ele, e ele, inclusive, acho que em Isaías que fala até do campo que ele depois vende, compra um campo com as moedas que ele recebe depois de trair Jesus. Pois, Acho que o que mais fica a pergunta é se Judas, sendo apóstolo de Jesus, provavelmente ele realmente tinha se convertido, ele acreditava em Jesus, né? Ao ponto de Jesus ter colocado ele como um apóstolo, ele provavelmente acreditava mesmo em Cristo. Sim, Então, com esse texto deduz que mesmo pessoas crentes e que seguem a Jesus, que ele seguia, ele largou as coisas dele para seguir Jesus, podem ter o coração inflamado pelas palavras do diabo, né? pois. Porque algo interessante da palavra coração no grego coração é cardias, mas além de ser o coração fisicamente, é um sinônimo para vontade. Ou seja, eu, Judas era dos discípulos do Senhor Jesus que acreditavam que o Senhor Jesus ia ser um rei político que ia vencer os romanos e a todas as nações fisicamente. Y este grupo de discípulos tuvieron de ser confrontados entre las ideas que ellos tenían de Jesús por que tu vem aqui junto? y el verdadero propósito de Jesús. Só que a diferença dos outros, lá está na vontade. Eles queriam algo, desejavam algo e esperavam algo de Jesus. Só que Jesus não veio para isso. E quando Jesus explica esta situação para eles, eh, alguns dos discípulos, mas não dos apóstolos, né? Realmente abandonaram Jesus. Lembremos quando uma grande multidão abandona Jesus e Jesus olha para os discípulos e fala: Vocês também querem ir embora? Para os 12. E lá vai quando Pedro fala: Para onde iremos, não é? Só tu tens palavras de vida eterna. Sim. E lá está. Também acontece conosco, como disse Lucas. Nós temos nossa própria vontade, cardias, não? Nós até aceitamos ao Senhor Jesus, recebemos a salvação, servimos ao Senhor Jesus, mas sim, vai chegar um momento, e muitos, não só um, muitos momentos em que vamos ter de escolher entre a nossa vontade, cardias, e a vontade de Jesus. Y la está, eso es una traición realmente. Nos doy a reconocer que cuando predomina nuestra voluntad acima da que Jesus nos mostra, é uma traição. Ainda posso acrescentar mais uma coisa que eu tenho visto muito acontecer hoje no seio da igreja, com os líderes das igrejas hoje,
e que é uma coisa que tem muita semelhança com o que aconteceu com Judas, porque Judas foi colocado junto, a administrar a bolsa. Sim, Eu imagino que muito dinheiro de doadores entrava ali, naquela bolsa. E a semelhança de hoje, nós vemos líderes se corrompendo porque têm acesso à bolsa, porque têm acesso aos dízimos, às ofertas, e não fazem um bom uso, ou melhor, fazem, às vezes até fazem uma parte de um bom uso disso, mas outra, o coração fica corrompido, o diabo tenta e eles caem. pois. E começa com algo sutil, e até nos dias de Algo hoje sutil. é igual, porque voltando para o bolsa e o dinheiro, também acontece nas igrejas, por exemplo. Vou dar um exemplo simples, sem falar nomes, não é? Que começam a levantar um apoio para os sem-abrigo ou para uma obra missionária em outro lugar. É um exemplo. Então, os crentes, pronto, que não estão a cargo disso, de boa vontade dão, não é? E lá está, quem está a cargo de gerir o dinheiro, às vezes pensa que o dinheiro que foi dado para uma coisa, ele pode utilizar em outra. Por exemplo, ao invés de enviar a um missionário, utiliza o dinheiro para comprar, não sei, um equipamento no som da igreja, ou produtos de limpeza, ou outras coisas. E em princípio parece que não há problema, mas se não se tem temor de Deus, de algo simples que não era um problema, realmente pode acontecer o que aconteceu com Judas, porque notava-se essa vontade de Judas, como falou Lucas, o exemplo do perfume. Quem protestou foi Judas, né? Esse dinheiro podia ser utilizado para alimentar a muitos pobres, o qual não era mal. Só que o Senhor Jesus queria esse momento especial, já até ele próprio fala que da sepultura dele próprio, né? E Judas não percebeu que ele tinha que ceder à vontade dele e obedecer a Jesus, a fazer a vontade de Jesus. E conosco acontece igual, quando Deus nos mostra e já sabemos qual é a vontade de Deus, que é o que temos que priorizar na vida, que é o que temos de fazer, e já sabemos e não fazemos porque, na verdade, não queremos, também é uma traição. Só que vamos ver mais sobre Judas e como Jesus dá oportunidades. Também a nós nos dá oportunidades. Continuemos, versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. É, é como a gente estava falando no capítulo anterior, né? Que Jesus revela que ele é a luz e como a luz sai ali do Pai, sai da estrela, que é da estrela da manhã, ele também havia de voltar também. E Jesus sabia quem ele era, que ele fazia parte, que ele faz parte de Deus, que ele é a essência de Deus, e que da mesma forma que Deus tem todo o poder, mesmo em forma de homem, ele também, se quisesse, nas mãos dele, tinha também toda essa autoridade, acho que até premeditando aquilo que Deus ia dar para ele, né? Que na palavra de Deus fala, né? Que na carta de Paulo, né? Mesmo tendo forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus. Antes esse mesmo se humilhou. Aí depois ele fala, né? Mas, pelo que Deus também o exaltou, porque ele foi obediente até o final, e com morte de cruz, que é o que vai acontecer. E lá Paulo fala, né, que por ele ter cumprido até o final, por ele ter sido obediente até a morte de cruz, Deus exalta ele. E Jesus, sabendo de todas as coisas, porque provavelmente o Espírito Santo já tinha revelado isso a ele, saberia também que Deus o exaltaria e que essa concepção de tempo para ele é muito diferente para nós. Então, ele naquele momento já sabia que todas as coisas
iam ser deles, iam estar na mão dele, de todos os joelhos iam se dobrar, de toda língua ia confessar o nome dele, todo o poder e domínio estava nas mãos dele. Ele já sabia disso, porque já havia sido, pelo que o texto diz, já sido revelado a ele sobre a essência de quem ele era. É. O que às vezes até para alguns textos que tem na Bíblia, claro, isso é uma teoria, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta ou algo assim, mas eu já às vezes interpreto de que Jesus, quando nasceu, nasceu como uma pessoa comum e que não sabia que ele era Deus. Mas o Espírito Santo revelou em algum momento que ele era Deus e ele tomou essa consciência, da natureza que ele é. Pois aqui o importante é que Jesus sempre, e para nós também é importante isso, ter consciência de quem somos, segundo Deus. Mesmo. Porque neste mesmo evangelho, e nos outros também, o inimigo várias vezes tentou enganar ao Senhor Jesus, confundir ele, Sim. até quando tentou ele, não, nas tentações Isso. de Jesus, e aí as maneiras que Jesus respondia demonstrava que ele era consciente quem ele é, e por isso não caiu nas tentações do inimigo. E novamente no Getsemane nós vamos ver que apesar de que, aqui já diz, ele sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, todo o poder, autoridade, honra, glória, e até no capítulo anterior vimos como o céu se abriu, né, outra vez, que havia saído de Deus e que ia para Deus. Ou seja, ele sabia todas essas coisas. Mas vamos ver no Getsemane como fica outra vez assim o aperto, e mas o Senhor Jesus é vencedor. Isso é uma lição para a gente sobre como que a fé funciona, porque essa questão de que o pai já tinha depositado, ali, sabendo que o pai tinha depositado nas mãos dele todas as coisas, é algo que cronologicamente só vai acontecer depois da crucificação. Só que a fé é tão forte que ela vence essa barreira do tempo. Uhum. Então, Jesus já tinha nas mãos dele todas as coisas por algo que ainda ia acontecer, mas por meio da fé. E da mesma forma, a Bíblia também diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e da mesma forma, pela fé. Porque o vencer final só vai acontecer lá no Apocalipse, depois que Deus nos livrar da mão da morte e do diabo e de todas essas coisas. Mas uma coisa que só vai acontecer lá no futuro, cronologicamente falando, mas é algo que nós já temos agora porque por meio da fé, por meio da fé. Também porque para Deus o tempo funciona diferente. Deus está fora e dentro do tempo. Porque um exemplo prático, e não me vou estender muito porque é muito complexo, mas e que bom que é João que escreve também isso, o Apocalipse. João há quase 2000 anos, já presenciou o Apocalipse, que para nós ainda não acontece, mas já é passado, porque já está escrito. Isso demonstra que Deus está fora do tempo e para Deus já aconteceu, Sim, só que para nós ainda não chegou, mas já sim. está escrito. É. Ou seja, é Se está algo. escrito por Deus, vai acontecer. Ao mesmo tempo, tem mais uma coisa que a gente vê, né, de exemplo de Jesus para nós nessa situação que é colocado nesse versículo, da questão da nossa identidade, que nós só conseguimos realmente assumir diante do mundo e para conseguirmos vencer as tentações do diabo, quem nós somos em Deus, é através da mesma forma que Jesus, estando em forma humana, conseguiu, que era como? Era o contato dele com o Pai, era estar no Pai. Mesmo em forma humana, ele não cansava de orar, ele não cansava de estar em comunhão com Deus. Isso nos mostra que nós precisamos fazer o mesmo, alimentar a nossa alma, a nossa mente, com a palavra de Deus e em oração, para conseguirmos realmente ser quem Deus diz que nós somos. Uhum. Muito bem. Continuemos, se não, vamos Senão para o não 4, acaba. versículo 4.
Faltam 4 minutos, tá bem? Vamos. E agora? Vamos, ahí voy. Ahí voy. Uhum, Ok, Rebeca? déjame. Ahí uhum. está. 4, sí. Levantóse da ceia, tiró as vestes y tomando una toalla, ciñóse con ella. Aquí, la palabra de Dios, Joao, inspirado por Espíritu Santo, nos narra varias acciones de nuestro Señor Jesucristo. Se levantó después de haber participado todos los 12 apóstoles y él, después de haber participado la cena del Señor, la instituye celebrando la Pascua antes de ser entregado. Él dice, dejó sus vestidos, tomando una toalla, se ciñó con ella. Aquí la palabra ceñir significa sujetarse, amarrarse, vestirse correctamente. Y también aquí lo liga con vestirnos con la armadura de Dios allá en Efesios 6. ¿Y qué dice en Efesios 6? Aquí tengo la Biblia en portugués. Gálatas, Efesios 6. Aquí está. Efesios 6. Un momento. Aquí está. Efesios 6:14. Efesios 6:14, ¿qué dice? Estáis pues firmes, ceñiendo vos con la verdade, avestendo vos da coraje da justicia. Nuestro Señor Jesucristo más adelante en Atos do Espíritu Santo, después del Pentecostés, dice que es el justo con mayúscula. El justo, dice, vosotros crucificasteis al justo, al justo, o sea, perfecto hombre, perfecto Deus. El verbo de Deus fue hecho carne. El Mesías prometido de Deus, el Salvador del mundo, dice, vosotros lo crucificasteis, pero Deus Pai le levantó dos muertos, victorioso, aleluya. No se quedó en el sepulcro, no, resucitó, aleluya. Pero también dice que es autor de vida. En Hebreos dice autor de eterna salvación y en Hebreos dice autor y consumador de la fe. Entonces dice que nosotros como como filhos de Dios, como cristianos evangélicos bíblicos, vestirnos con la armadura de Dios, ceñirnos. Más adelante aquí en Joao 13 dice, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces él se ciñe, él se sujeta y ya también vemos pasaje paralelo en Filipenses 2, que nuestro Señor Jesucristo haya en vosotros también ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de servo, siendo semejante a los hombres y hallando en la condición de hombre, se humilló simplicity, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobre toda rodilla y toda lengua confese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí nos narra, ya habían participado de la Pascua, cumpliendo la ley y los profetas, no vino a abrogar, vino a cumplir todo. Y después instituye la cena, vino, el jugo de la vida, como símbolo de su sangre derramada, de su cuerpo traspasado, todo el sufrimiento, todo el martirio que iba a padecer a partir de allí, de la red. Já voltamos do intervalo e pronto. Sobre o capítulo 4,
É um bom capítulo porque faz parte da, da maneira, a melhor maneira para lavar os pés a uma pessoa, não é? Ou seja, nessa época, as pessoas andavam de sandália nos caminhos de barro, ou até eram agricultores também, e então estavam com os pés extremadamente sujos, ou com lama também, e barro e outras coisas. Então o Senhor Jesus, de forma inteligente, se tirou a parte superior das vestes, se cingiu ou amarrou uma toalha, que imagino que foi aqui, não é? No regaço, aqui, para ficar assim mais tipo sentado, não sei se como um banquinho, porque é a melhor maneira de poder pegar no pé da outra pessoa e lavar, não é? E isto com o alvo de não sujar-se, porque, pronto, a roupa era de linho ou de algodão e normalmente não tinha cores, podia ser até branca ou meio castanha, não é? E então, lavar os pés dos apóstolos todos com roupas brancas, o Senhor Jesus tivesse ficado muito sujo, então ele por isso tirou a parte superior das vestes. Eu falo isso porque às vezes, quando estamos na igreja e lemos isto rápido, não temos tanto tempo de imaginar toda essa escena, mas pronto, graças a Deus. Então, lá está. Eu queria confirmar isto. Quando diz que tirou-se a roupa, utiliza a palavra himatia, de fato, himatia. E himatia é uma prenda exterior, ou seja, ele não ficou nu, ele tirou-se a prenda exterior e ainda tinha a prenda interior, finalmente. Só para esclarecer, porque alguém podia ficar com a dúvida de se o Senhor Jesus tinha ficado nu ou não. Mas não ficou nu. Lá está. Ele tirou-se a prenda exterior, a roupa exterior. E é porque o Senhor Jesus é inteligente, não é? Se não tirava-se essa parte da roupa, como eu já disse, ia ficar toda cheia de barro e suja. E nessa época ninguém tinha máquina de lavar em casa e tu não podias ter a tua roupa limpa em uma hora, não podias. Enfim, continuamos. Versículo 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Lá está. Algo interessante, que nós já tínhamos discutido isto e até o próprio Senhor Jesus já tinha discutido isto quando foi a visitar a Simão, o Simão que era um dos principais. Que Simão começou a dizer: tu tens noção quem está a tocar-te, não é? Porque uma mulher estava a lavar os pés de Jesus, né? E o Senhor Jesus disse, não é? Cheguei na tua casa, não me cumprimentaste, nem me ungiste e nem me deste para eu me lavar. Mas esta mulher me deu o beijo, me ungiu e me está a lavar. Ou seja, esta mulher fez toda a educação e a cortesia, a hospitalidade que tu não tiveste, não é? E este comentário de Jesus é importante porque quando eram pessoas, eh, quando ungir uma pessoa na cabeça era um símbolo de superioridade. Quando tu davas um beijo a uma pessoa, era porque era o teu igual. Y cuando tú lavabas sus pies es porque tú considerabas ele, tú eras inferior. Entonces aquí es importante porque el Señor Jesús, y aquí vamos a ver no versículo 6, aproximó-se pues de Simón Pedro, que le dice, Señor, ¿tú lavas-me os pés a mí? Aquí voy a leer varios porque
já para encerrar hoje, por hoje, mas também podem fazer perguntas, podem me interromper, e até convém. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Vou fazer a pausa. Lá está. Pedro compreendia isto que falamos. Quando ungir é uma coisa de superioridade, não é? Dar um beijo, igualdade. Lavar os pés quer dizer que tu és um servo, que tu és inferior. Normalmente um mestre, não um rabi, como o Senhor Jesus, não, nunca lavaria os pés aos discípulos, nunca. E por isso Pedro foi aliás, aqui está escrito que foi o único que protestou, os outros estavam a obedecer mesmo, não é mais. Pedro protestou. Tu lavas meus pés a mim? E Jesus disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Mesmo assim, Pedro não desiste. Nunca me lavarás os pés. Lá está. Ele se negou. E Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí já foi forte, não é? Sim, não, assim de, não tens parte comigo. E é um parte e é mais ou menos como João Batista. Só que aqui, sim, sim, lá está. E é na mesma carta, no princípio, de facto, deste evangelho. Pediu que ele o batizasse, Uhum, não é? uhum, E ele disse que não era digno de sim. desatar as sandálias. Sim, até podemos ir lá ver. E Vamos. aí, João então aceita. Pois é. Para que se cumpra as escrituras. Sim, exatamente. É. Lá está. La Vamos. narración de Juan, del bautismo, hijo, está en Mateo 3. Mas não está em João também? Eu lembro que nós Cuando estudamos. lo bautiza, cuando lo bautiza, Juan el Bautista, Sim, sim. É antes, é no capítulo 1, provavelmente. Vamos ver, espera aí. está en Mateo, cuando le dice, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí, y dice, deja que es necesario hacer toda la justicia. Esa narración así está en Mateo 3. João, versículo 29. Lá está. Sim, nós estudamos. Até foi nos primeiros dias, É, olha isso. É. No dia seguinte, João viu é Jesus 27, né? que vinha para ele e disse: Eis o É Cordeiro. 27. Ah, olha. Aqui está, desde o 26, aliás. Mais para trás. Hum, hum, hum. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, blá blá blá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Mas vamos ver o que dice a irmã Rebeca en Mateus 3, ¿no? Mas Sí, lá está, aqui em João está o próprio versículo onde diz João, não é? João disse que ele não era digno de desatar a sandália encorvado a sandália do Jesus. E essa conversa, discussão que o próprio João Batista teve com Jesus,
Também aconteceu, só que aqui não está escrito. Onde que era o batismo? Aqui está, El 13. 13, del 13 al 17, 13 al 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lá está. Do mesmo jeito que Pedro reconhece a autoridade do Senhor Jesus, também João. E da mesma maneira que João se negava a batizar Jesus, e Jesus teve de insistir, e João aceitou, é igual. Também até João Batista reconhece que ele não era digno e que nem encorvado era digno sequer de tocar na sandália de Jesus. Também Pedro se sentia tão indigno que se negou e até disse: Nunca me lavarás os pés. Lá está. Outra parte importante de aqui é que nós, como crentes, estou incluído naturalmente, não é? Ah, muitas vezes queremos compreender o que Deus nos manda, o que Deus nos fala, e não queremos fazer as coisas porque não compreendemos. E esse é um problema, porque temos muitos exemplos na Bíblia onde realmente Deus não explica as coisas para as pessoas e as pessoas têm que obedecer. Lá está. É o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E também com João Batista, só que não se sabe se João Batista compreendeu ou não compreendeu. Naturalmente, eu acho que sim, mas não se sabe. E na Bíblia, Abraão, quando Deus manda sacrificar Isaac, ele não compreendia nem sabia o que ia acontecer com Isaac, mas confiou e ele não compreendia. E podemos tirar mais exemplos. Praticamente todos os apóstolos não compreendiam quase nada do que o Senhor Jesus falava, mas obedeciam. E esse é o problema principal que temos nós como crentes agora. Não queremos obedecer Jesus, nem ir para a frente, nem fazer o que nos manda fazer. Não avançamos na obra, nem fazemos a vontade de Deus, porque uma das nossas desculpas é que eu não compreendo, ou não sei quando, ou não sei como. E às vezes é só obedecer, como falou o Senhor Jesus, até mais forte, não é? Se eu não te levar, tu não tens parte comigo, tipo. Mesmo que não compreendas, se tu não obedeces, não tens parte comigo, não tens de obedecer. Já depois Deus, o Espírito Santo, nos pode dar o entendimento, a sabedoria, e no futuro compreenderemos ou não, não é? Ou seja, o importante não é compreender, apesar de que nós sentimos a necessidade de compreender, mas não é obrigatório. Nós temos de compreender na mesma, e esse é um ato de obediência. E é difícil, disso se trata a fé, não é? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Lá está Pedro outra vez, não é? Que não compreendia e sentia que a quantidade de água ia fazer alguma diferença. E Jesus outra vez com muita paciência. Para quem acha que o batismo de imersão é o que salva mais. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Lá está, não é? Mas não todos. Jogou aí, ó. Mas olha, o duro daqui é que Jesus lavou os pés de Judas.
E ele já sabia, na própria Ele lavou ceia. de todos, né? Uhum. Sem exceção. Ou seja, Jesus lavou os pés de Judas e ele já sabia que Judas o ia trair, porque o Senhor Jesus já tinha dito isso antes e também durante a ceia. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Lá está, João já especifica para que, se alguém quer ficar a discutir isso, não consiga. Aqui está a dizer: Jesus já sabia de antes. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Muito bem, depois vamos ver a traição. Por aqui vamos ficar agora. E o versículo desta semana, mas agora ainda está tempo. Vai ser, Puede ser el 15, ¿no? Que después exatamente. iban, primero Dios, el 15, pero que lo viéramos, ahorita no, ya no hay tiempo, primeramente Dios, que viéramos el 15, pero en griego, o sea, qué es lo que va significando, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, o sea, ese sería bueno. Sim, eu estava a procurar isso. Exatamente. Vou enviar Es, este no grupo, mas na próxima semana, logo ao princípio, vamos a estudar com calma. E o que queria comentar disto, não é? Ou seja, até uma boa prática. Uma vez, numa igreja, quando, quando dois irmãos estavam chateados um com o outro, ou até em briga, primeiro o pastor e a igreja, não é? Orava em conjunto, conversavam, e depois um ao outro tinha de lavar os pés, como símbolo pronto, de que se tinham perdoado, não é? E funcionava muito bem, porque não é fácil lavar os pés de alguém com que tu brigaste ou que te fez mal, não é? Não é fácil lavar sí, os pés. E aqui está, não é? O sí, Senhor Jesus fez, não é? Ele sabia que Judas, já tudo o que Judas tinha no coração, que podiam ser coisas mesmo ruins, não é? Feias, traição e tudo. Sei lá tudo o que sentia Judas por dentro e também sabia o que ia fazer. Mesmo assim, o Senhor Jesus lavou os pés dele. Muito bem, por aqui vamos ficar. Vamos enviar este aleluya, versículo gloria a Dios, aleluya, e já veremos. Dios abençoe você, Boa Aqui semana. salve, no versículo, salve a Eldita, irmã Hilda, muita oração, no versículo 15 aqui, o rodapé diz que a palavra utilizada para exemplo também significa padrão. Ah, vamos ver. Não vou patrão, entrar em muito detalhe, que já na semana vamos ver com calma, mas vamos ver essa palavra. Exemplo. exemplo, um Hipo, modelo, patrão, hipodeima. Exemplo. sim, Peraí. Exemplo, eh, modelo, rascunho, figura, cópia,
Não está aqui a etimologia, mas vou procurar se é sinônimo. Ah, sim, olha, modelo também pode ser. É como padrão, exato, um modelo, porque um modelo é um padrão para replicar uma coisa. Exatamente isso. Ah, Ou seja, no sentido de que não era um exemplo só pela didática, mas era um modelo a ser seguido, sim, copiado sim. na Porque, íntegra. porque olha aqui um sinônimo em grego. Porque muitas pessoas acham, assim, levando isso para sinceridade, assim, para a prática, Uhum. muitas pessoas acreditam que esse foi só um símbolo de humildade de Jesus, mas por ser só um símbolo. Então é um exemplo por ser um símbolo. Mas acredito que essa palavra queria dizer que é mais do que apenas um símbolo. Não é só um exemplo para explicar uma coisa didaticamente. É algo para ser replicado mesmo, é algo para se fazer no seu dia a dia. Sim, sim, porque olha, a palavra que é utilizada e um sinônimo dela é Eso. hipodeigma, que está aqui, ou hipodeigmatos, aqui está, não é? Mas olha um sinônimo em grego, paradigma, que nós entendemos como paradigma, que isso é um modelo a seguir e aplicar, e a replicar. Un paradigma. O paradigma, não é? Quando Oh. falam, tens que trocar o teu paradigma. Ou quando o Espírito Santo faz metanoia em nós, que mudamos nossa maneira de atuar, de pensar e de sentir. Isso é mudar de paradigma, Ujú. de modelo. E qual é o nosso modelo? É o Senhor Jesus. Señor Jesucristo. Uhum. Muito bem. Então, um bom exemplo. Vou enviar esse versículo no WhatsApp e nos vemos para a semana. Tchau, tchau. También la pronunciación. Paz, boa Aleluya, semana. gloria a Dios. Mucha Ah, oración. Palabra de Dios. Nos mandas tu voz, hijo, la pronunciación del versículo, por favor. tá bem. ¿Eh? Não. Tchau. Saludos a esta Endita, hermana Hilda. Elda.